informação e conhecimento de qualidade dos interesses do setor da agropecuária de Santa Catarina, né? Então, é um pouco isso que a gente está apresentando a partir do boletim agora do mês de julho, e a gente vai seguir na nossa trajetória normal, que é uma apresentação mensal, né? Até nesse aspecto a gente está tentando implementar uma novidade, que é informar com vocês também com mais antecedência o cronograma de publicação do boletim, né? Então a gente criou um cronograma aí anual, para esse ano de 2024 já está todo fechado, então a gente já consegue antecipar para vocês quando é que vão ser as próximas apresentações. De maneira geral, é isso que a gente queria falar nessa parte inicial, e vamos passar para o conteúdo propriamente dito. Eu vou pedir uma sugestão, vou dar uma sugestão a todos, que o Meet tem algumas limitações, né, e uma delas é que a qualquer momento as pessoas podem estar interferindo, falando ao microfone, então todos, se puderem cuidar no sentido de não deixar aberto o microfone, eu acho que vai facilitar a nossa reunião aqui, tá? Então, começando pela parte de pecuária, não é o tradicional, passamos para a pecuária justamente para eu fazer essa abordagem inicial, né, que sou o coordenador do boletim, mas tradicionalmente a gente começa com grãos, excepcionalmente esse mês vamos conversar com pecuária. Então, o boletim do mês de julho, que eu procurei abordar na parte do leite, foi basicamente mostrar o comportamento da oferta ao longo do primeiro semestre, e também, posteriormente, o comportamento do preço que teve aos produtores, né? Então, eu sei que não é muito fácil olhar tabelas para todo mundo, né? Mas, assim, resumidamente, o que a gente teve de oferta de leite no Brasil? Uma parte dessa oferta está estimada pela Epagri-Cepa, que é a oferta interna do segundo trimestre, a gente só tem do primeiro trimestre, mas resumidamente nós tivemos um crescimento de 3,2% na oferta de leite no Brasil, que é o número que está em azul aí, 3,2%, sendo que o crescimento das importações foi de 1,9%, e o crescimento da oferta nacional, que é a quantidade de leite recebida pelas indústrias inspecionadas, de 3,3%. E o número que está em vermelho é para mostrar a participação das importações nessa oferta, foi de 8,1% ao longo do primeiro semestre, embora a gente tenha tido uma redução da quantidade de lácteos importados, como a gente está importando alguns lácteos que, convertido em litros de leite, eles se transformam em mais litros de leite, né? Então a gente teve um crescimento na quantidade de leite cru importado, convertido, né? Deu 1,076 bilhão de litros de leite importado contra 1,056 o ano passado. Então, em relação à oferta, é basicamente isso, um crescimento da oferta no primeiro semestre, tanto de parte das importações, quanto da quantidade de leite recebido pelas indústrias inspecionadas. Pode passar, por favor, Haroldo. E em relação a preço, eu fiz um comparativo aí do comportamento do preço, num período de 2 anos, do preço recebido pelos produtores, aí leia-se preço levantado pela Epagri-Cepa, né, tem outras entidades que levantam preço em Santa Catarina também, particularmente o CPEA, comparativamente com o preço que na verdade não é preço. No Conselheite a gente tem valores de referência, né, que são formados a partir dos preços dos lácteos vendidos no mercado atacadista, né. Então, aí a gente primeiro nota que, historicamente, existe uma estreita relação de comportamento do preço recebido pelos produtores com o preço fixado pelo Conselheite, e o que aconteceu ao longo desse ano de 2024 foi uma sensível recuperação no preço recebido pelos produtores, né, e do preço do Conselheite também. O pior preço nos últimos 2 anos foi no mês de novembro do ano passado, que deu R$ 1,89 por litro, e agora o preço do mês de julho, que é relativo ao leite entregue pelos produtores em junho, fechou em R$ 2,69, então dá uma recuperação aí de 80 centavos por litro de leite. A expectativa da gente agora, um comentário que tem no boletim também, é que no segundo semestre, como historicamente o comportamento da oferta de leite no Brasil é muito maior no segundo semestre do que no primeiro,
e a gente não tem expectativa de algum refluxo das importações, a tendência de preço é que o segundo semestre seja de preços decrescentes. Eu passo agora para o Alexandre, que vai falar da parte de carnes. Obrigado, Tabajara. Bom dia a todos e todas. Bom, em relação às carnes, eu começo então pela carne de frango. Como vocês podem ver nesse gráfico apresentado aí na tela, a gente tem uma relativa estabilidade no preço pago aos produtores nos últimos meses. Agora, em julho, nessa primeira quinzena de julho, a gente teve uma pequena alta de 0,1%, mas podemos dizer que o preço manteve-se estável em relação ao mês anterior. E na comparação com julho do ano passado, uma alta um pouquinho maior, mas também nada tão expressivo. É uma alta de 3,1%. Pode passar, Udo. Em relação às exportações, que é um outro tema que a gente costuma avaliar bastante, costuma ser bastante divulgado em relação a esse produto, se percebe que agora, em junho, o preço do mês passado, aliás, os dados do mês passado demonstram uma alta em relação ao mês anterior, em termos de quantidade e em termos de valor, em termos de receitas, uma alta de quase 3% em quantidade e 0,6% em valor. Mas, na comparação com junho do ano passado, temos uma alta em valor, uma alta de 1,6%, mas uma queda em receitas. Isso deve-se principalmente a uma queda do preço do frango, do valor pago pela tonelada do frango no mercado internacional. Então, isso tem, como vocês vão ver, isso também se reflete nas demais carnes e fez com que, embora a nossa quantidade exportada fosse maior, as receitas fossem menores. No acumulado do primeiro semestre, a gente tem uma alta de 3,5% em quantidade, ou seja, Santa Catarina exportou mais carne de frango, mas com uma queda de 9,4% nas receitas em função desse fenômeno que eu comentei anteriormente. Em termos de destinos, a maioria dos principais destinos apresentaram altas, com um destaque aí para o Japão, com um pouco mais de 2% em termos de quantidade, né? E País Baixo com mais de 14% de alta. Uma das principais quedas foi registrada nos embarques para a China, com queda de 30% em quantidade, o que já era esperado, já que a China vem reduzindo suas compras de carnes no mercado internacional, principalmente carne suína e carne de frango, como a gente vai ver daqui a pouco, quando falamos de suíno. É importante também destacar que os dados de abate do primeiro semestre mostram uma alta de quase 2%, 1,8%, para ser mais exato, na produção catarinense de carne de frango. Então, temos um aumento na oferta e um aumento também nas exportações, o que mantém os preços equilibrados. Próximo, Haroldo. Em relação à carne suína, então, em relação à suinocultura, o gráfico apresenta os dados do preço médio pago aos produtores em Santa Catarina e nos demais estados, nos principais estados produtores, entre Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e outros estados. Como pode se verificar, em todos os casos, há uma tendência de alta ao longo desse primeiro semestre, em alguns casos mais acentuada, outros menos. No caso de Santa Catarina, se registra uma alta de 3,3% na comparação entre a primeira quinzena de julho, ou seja, os preços preliminares até o momento, e o mês anterior, e uma alta de pouco mais de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Então, a tendência geral no setor é de altas no preço pago aos produtores. Próximo, Haroldo. No que diz respeito às exportações de carne suína, a gente registrou-se também altas em junho, tanto em termos de quantidade quanto em termos de receitas, alta de 2,5% de quantidade e de 5% em valor na comparação com o mês anterior, na comparação com maio, mas quedas em relação a junho do ano passado, queda de 6% de quantidade e 14% de valor. No acumulado do ano, ou seja, no acumulado do primeiro semestre desse ano, o resultado é positivo para a quantidade. Santa Catarina exportou cerca de 331 mil toneladas de carne de frango, então há uma variação positiva em relação ao ano passado, mas uma queda de 6% em receitas.
Isso tem a ver também, assim como no caso da carne de frango, com uma variação, com a queda no preço médio da carne suína no mercado internacional, principalmente em função do aumento da produção chinesa. É importante registrar que esse volume exportado no primeiro semestre desse ano, isso representa um recorde histórico, ou seja, nunca antes Santa Catarina exportou tanta carne de frango no primeiro semestre do ano, desde o início da série histórica, em 1997. Em relação à produção, Santa Catarina bateu 8,9 milhões de suínos nesse primeiro semestre, uma queda de 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse também é um movimento que já vem sendo observado há alguns meses, uma queda na produção catarinense, até um ajuste, na verdade, teve crescimentos muito expressivos nos últimos 4, 5 anos, agora está havendo um ajuste à demanda, então também nada que cause estranheza. Pode passar, Haroldo. Por fim, a bovinocultura de corte, a gente verifica uma relativa estabilidade no preço do preço da arroba do boi gordo. Essa linha em verde, com os valores que vocês veem na tela, são os preços pagos pela arroba, a média estadual paga aqui em Santa Catarina. Há uma pequena variação positiva em relação ao mês passado. Em julho, temos uma alta de 0,8% em relação a junho. Esse movimento também se expressa na maioria dos estados, movimento de alta. Contudo, na comparação com julho do ano passado, a variação é negativa, uma variação de uma queda de quase 13% quando se compara julho deste ano com julho do ano passado. Apesar dessa leve recuperação nos últimos meses, ainda temos uma variação negativa em relação ao ano passado. Pode passar, Haroldo? Em termos de exportações, a gente apresenta aqui nesse gráfico as exportações do Brasil, exportação de carne bovina do Brasil. Por que a gente não apresenta os dados de Santa Catarina? Porque Santa Catarina exporta pouca carne bovina, é um exportador, mas exporta muito pouco, mas as exportações brasileiras, elas afetam bastante o cenário estadual, tendo em vista que isso afeta a oferta nacional de carne bovina, então acabamos sendo afetados indiretamente pelas exportações brasileiras. O Brasil registrou queda nas exportações de junho em relação ao mês anterior, mas uma relativa estabilidade em quantidade na comparação com o ano passado, um pequeno aumento de 0,3% em relação a junho do ano passado. E queda, mais uma vez, nas receitas, pelo mesmo fenômeno que eu comentei anteriormente, uma redução do preço médio pago pela tonelada de carne no mercado internacional. Então, há um movimento geral de redução dos valores. Contudo, no acumulado do ano, o Brasil registra uma variação fortemente positiva, 27% em quantidade e quase 17% em valor, o que sinaliza um novo recorde de exportações. O recorde anterior é do ano passado, possivelmente a gente vai registrar um novo recorde este ano. Para finalizar, em termos de abate, Santa Catarina aumentou em 6,5% a produção de carne bovina este ano, com quase 317 mil cabeças, e, de forma geral, Santa Catarina apresentou um aumento nas exportações de 3,5% nas exportações de carnes de forma geral, o que representa o segundo melhor resultado de toda a série histórica. Agora eu passo a palavra para o Haroldo, que vai apresentar estados de grãos. Bem, pessoal, vamos iniciar a parte de grãos, né, produção vegetal, com milho, falando do safra e mercado de milho. Nós já apresentamos que esse relatório está fechando a safra 2023-24, com dados finais. Nós temos uma área de plantada, agora a última estimativa, 295 mil hectares, né? O ano passado, 321. Então, o milho grão, né? A fim de grão, vem enfrentando um desafio muito grande esse ano, e já mostra a intenção de plantio novamente. A próxima safra deve diminuir a área cultivada. Então, nós tivemos aí um recuo, uma variação
recuo de 7,9% da área cultivada, da safra anterior para agora. Produtividade também por eventos climáticos, principalmente em outubro, novembro do ano passado, de 23, com excesso de chuvas, diminuiu, fez reduzir a produtividade na atual safra, né? Então 6,8 toneladas por hectare, o ano passado 8,3, né? Então teve um recuo aí de 18%, e a safra 2023-24 com 2 milhões de toneladas. Com o total, né, somando a primeira e segunda safra, da segunda safra nós temos uma área pequena, 26 mil hectares, em relação ao ano passado foi 31, teve um recuo de 16%, produtividade também, e a produção total 200 mil toneladas. Então, somando as duas, nós estamos aí com 2,2 milhões de toneladas. Bom dia, essa safra atual. Então, teve um recuo aí de 21,8% dessa safra de milho. Então, em relação ao preço ao produtor, ao mercado, nós tivemos aí desde o início do ano, né, janeiro, uma leve alta, né, sucessivas, nos 4 meses, no entanto, é junho. Em julho, agora, início de julho, já mostra uma queda nos preços ao produtor, pegamos uma parcial de 10 dias, e a variação em relação ao mês anterior, menos 2,2%, né, agora no primeiro, considerando a parcial de julho, e a variação nos últimos, em relação a junho 23, 8,7% com elevação. Então, os preços, eles estão nesse patamar desde há um ano, basicamente, depois de ter preços muito significativos lá em 2021, chegando aí ao produtor mais de R$90 a saca, e desde o ano passado os preços estão pressionados. Então, agora, milho silagem, rapidamente, só para dizer que nós temos uma produção de 234 mil hectares, 23, 24, a área subiu, continua subindo um pouco, a área destinada a milho silagem. As regiões que concentram essa produção é a região do oeste, né? Desde a região de Joaçaba até Chapecó, São Miguel do Oeste, concentra quase 50%. Então, nessas regiões aqui, mais de 70% em concordância com a produção de leite, né? Então, atualmente, essa nossa produção, e tem uma demanda para não levantar o preço de milho silagem. Então, nós estamos aí estudando as metodologias para levantamento de preço, uma vez que é preço, às vezes, da lavoura, outra vez milho silagem já elaborada, nós estamos estudando essa parte. Partindo para a soja, rapidamente também, falando da safra, né? A safra, em contraparte ao milho, a soja vem aumentando sistematicamente a área de cultivo. Estamos na primeira safra aí de 752 mil hectares, agora na atual safra, aumento de 2,8% na área cultivada, e a produtividade caiu, também em função de eventos climáticos. Lá em outubro atrasou muito o plantio da safra de soja, outubro, novembro, choveu muito, né? Então, e também houve uma queda significativa de 11% na produtividade, o que representou na produção total da primeira safra 8,6% uma queda. Segunda safra, nós temos aí na faixa de 58 mil hectares, está estabilizada, uma produção de 150 mil toneladas. Somando as duas, 2,774 milhões de toneladas da atual safra, representando aí uma produção menos 8%, uma variação negativa, né? Menos 8% em relação à safra anterior, que bateu praticamente 3 milhões de toneladas, foi uma safra, maior safra da história. Agora, em função do clima, questões climáticas, a soja, tivemos um recuo. Em relação ao preço, a soja teve também um avanço, aí desde fevereiro, tendo um avanço nos preços, chegando aí a 125, um pouco mais, né, preço médio mensal aqui, lembrando, um pouco mais, e agora, teve uma variação em relação ao mês passado positiva, de 2,7%, e a variação anual ainda continua negativa, 1,1% em relação a
junho de 2023. Aqui é interessante, no início de julho, nós tivemos uma queda bastante acentuada em função lá da posição no mercado internacional, né, de Chicago, que teve a venda muito intensa, né, depois sucessivas sessões de altas, teve uma queda abrupta semana passada, né, teve uma queda de 3%, 4%, e principalmente dessas vendas, também a expectativa da boa safra, da safra americana, com o relatório do... Então, a soja, né, esse comportamento muito ligado ao mercado internacional, que reflete diretamente ao preço do produtor aqui em Santa Catarina. Então, essas são as questões ligadas à soja. Agora já partimos para arroz, com a Gláucia Padrão, analista do CEPA. Bom dia a todos. Então, em relação ao arroz, nós tivemos agora no mês de julho uma redução nos preços do arroz, né, e em comparação aí com o mês de junho, que pode ser explicado por alguns fatores, né? Lá no mês de junho nós tínhamos algumas incertezas em relação à produção nacional, especialmente pelo ocorrido, né, no Rio Grande do Sul, que tendia a apresentar uma quebra de safra, e isso elevou os preços naquele mês. Já na primeira quinzena, os primeiros 10 dias ali do mês de julho, nós tivemos um aumento das importações, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e também tivemos o avanço da colheita nos dois estados, que foi confirmando sim uma safra menor, mas não tão pequena quanto se esperava, né? Então a quebra estimada da safra nacional foi menor do que o esperado, e isso resultou em redução dos preços no início de julho. A safra no estado, ela, como eu disse, já está encerrada, e em função de problemas climáticos, especialmente excesso de chuva, baixa luminosidade, dificuldade de tratamentos fitossanitários na lavoura, nós tivemos uma redução na produção em aproximadamente 8,4%, né? A produtividade, ela reduziu 7,6% em relação à safra passada, que foi uma safra excepcional, né? Foi uma safra com produtividades muito elevadas, e esse ano, em função desses problemas climáticos, nós tivemos, então, essa redução na produtividade. Em relação ao comércio exterior, as exportações foram pouco significativas. Tradicionalmente, o estado de Santa Catarina não tem grande inserção no mercado externo, mas nos últimos anos a gente até vinha apresentando alguma exportação, mas neste ano, em 2024, nós tivemos pouca representatividade no quesito das exportações. As importações, por outro lado, como eu disse, foram, então, superiores às observadas no ano passado, em aproximadamente 78%. Isso porque, né, havia a expectativa de uma quebra maior de safra, e com isso houve aumento das importações, bem como pela competitividade do produto internacional aqui no nosso mercado, visto que o preço interno estava muito elevado. É isso para o cenário do arroz. Eu passo a palavra ao João, que vai falar sobre feijão e trigo. Bom dia a todos. Dando sequência às apresentações, eu trago aqui uma tabela referente ao feijão total. A safra de feijão já está encerrada no estado, né? O feijão tem a característica de 2 safras aqui em Santa Catarina, né? A primeira safra nós observamos uma redução na área plantada, né? Tivemos um atraso no plantio e uma baixa produtividade em função dos fatores climáticos, né, que todos os senhores já conhecem. Tivemos excesso de chuva lá nos meses de novembro e outubro, o que prejudicou a produtividade média e fez cair a produção total daquela safra. Feijão segunda safra, plantado a partir de janeiro, né, desse ano. Então, a gente percebe um aumento na área plantada, e tivemos uma safra relativamente normal de feijão segunda safra. E ao final, temos em feijão total, o resultado é um aumento da área plantada. Os senhores podem observar um aumento de 5,31% na área plantada, uma menor produtividade, justamente em função dos problemas enfrentados na primeira safra, né, com uma redução severa na produtividade média, que impactou
a produtividade total, né, uma redução aí de 5,56%. O resultado é uma safra um pouquinho menor, em torno de 0,75, mas podemos dizer que é uma safra que se equivaleu à safra passada, né? Essas setas aí estão apontando, nós estamos trazendo também no nosso boletim, já no segundo mês, essa coluna com a participação relativa, né, da produção, em função da produção. Então, é a participação das regiões, das micro-regiões geográficas, em relação à produção da safra corrente. Então, a gente tem a região de Xanxerê com uma participação aí de 42% na produção estadual de feijão, seguido da região de Canoinhas com 14%. Isso varia de safra para safra, de ano a ano, em função da intenção de plantio, né, que é bastante dinâmica para essa cultura. Próximo. Com relação ao mercado, a gente traz aí esse gráfico aí mostrando o comportamento dos preços do feijão carioca e o feijão preto, que são os principais feijão cultivados aqui em Santa Catarina. A gente percebe aí que nesse momento os preços seguem firmes, né? Inclusive com variações bastante interessantes aí já nas primeiras semanas de julho, né? Com relação ao mês passado, comparando junho com maio, a gente percebe aí uma variação mensal positiva de 6,68% para o feijão preto e 0,76% para o feijão carioca. Na variação anual, para o feijão preto, o saldo é positivo ainda. Os preços, comparando julho com julho do ano passado, a gente está com um ganho aí de 3,34% nos preços, já corrigidos esses preços. Na variação do feijão carioca, aí a gente tem uma perda aí de 33% na variação anual. Então, os preços do carioca estão bastante comprometidos, né, nessa atual safra. Esse outro gráfico que eu trago ali é só para mostrar para os senhores essa inversão na área plantada entre feijão primeiro e feijão segundo. Tradicionalmente, Santa Catarina sempre teve uma safra de feijão primeiro bastante superior ao feijão segunda, né, plantado a partir de janeiro. E a gente percebe aí que houve uma inversão, né, nessa safra, com um aumento da área plantada do feijão segunda safra. Isso ocorreu sobretudo pelos problemas enfrentados com o feijão primeira safra, o que fez que muitos produtores deixassem de plantar o feijão primeira e se dedicassem a plantar o feijão na segunda safra, e aí sim com uma disponibilidade de área maior. Então, a evolução de área plantada e do plantio, a gente percebe uma perda do feijão primeira safra e um crescimento na área de feijão segunda safra. E isso vem sendo acompanhado já nos últimos anos, né? Essa ascensão da área de feijão segunda safra e o declínio da intenção de plantio de feijão na primeira safra. Próximo. Cultura do trigo, uma cultura de inverno, está a campo agora. Do lado direito, aí os senhores podem observar o calendário agrícola, né? Nós estamos até a semana 26, nós estávamos com 59, praticamente 50%, desculpa, 49, praticamente 50% da área destinada ao cultivo desse cereal já havia sido semeada, e a condição de lavoura é considerada excelente, né? 99% é considerada como boa, apenas 1% como uma condição média. Então, uma condição de lavoura aí muito boa para o desempenho da cultura do trigo. Essa safra nós estamos percebendo uma redução na intenção de plantio. Safra passada foi realmente uma safra frustrada, né, em termos de preço, né, os produtores e qualidade do produto. Os produtores não conseguiram colher um produto de boa qualidade e tiveram uma baixa rentabilidade. Por isso, muitos que plantaram na safra passada não repetiram, né, os plantios nesse ano, principalmente aqueles produtores menos tradicionais na cultura de inverno, né? Então, a gente percebe uma redução de 10% na área plantada. Em contrapartida, a gente deverá ter um aumento na produtividade de 56% e uma produção cerca de 40% maior,
quando comparado à safra passada, como eu disse para os senhores, que foi uma safra frustrada, né? Por isso, esses percentuais de produção e produtividade bastante elevados, né? Com relação à participação, a gente tem a região aí de Chapecó como a mais importante, né, na cultura do trigo, seguido pela região de Xanxerê e pela região de Curitibanos, que engloba ali a região de Campos Novos. Ok? Próximo. Com relação ao mercado do trigo, os senhores podem perceber que o cenário dos preços do trigo não foi muito favorável, e houve um declínio bastante acentuado até outubro de 2023. A partir de lá, a gente percebe uma curva ascendente, né, nos preços recebidos pelos produtores. O mês passado nós fechamos aí com 68,60 o preço da saca, mas já nesse início de julho já houve um incremento aí, ó, nós estamos com 68,89, então essa curva ascendente nos preços tende a se continuarem firmes, né? Na variação mensal a gente tem um saldo positivo aí de 5,73% em relação ao mês de maio, e com relação à variação anual, junho com junho do ano passado, a gente tem uma redução aí de 2,17% pelos fatores que a gente já mencionou aí. Próximo. Agora eu passo a palavra para o colega Rogério, que vai tratar da fruticultura. Bom dia a todos. Na fruticultura a gente analisa nesse boletim a banana, né, nesse mês, e em relação à bananicultura, teve eventos, né, do início do ano, do final do ano passado, início desse ano, que afetaram, então, a oferta e produção da banana, principalmente. A gente pode notar no gráfico, né, que para a banana caturra, região principal norte catarinense, né, teve uma queda grande, né, na virada do ano, e agora, né, entre maio e junho, houve uma recuperação, né, um aumento de 28,7%, principalmente agora com a diminuição da oferta nos bananais, né. Em relação à banana prata, houve redução de 19,8% entre maio e junho, principalmente com questão da diminuição da qualidade da fruta, né, em relação a principalmente eventos climáticos, questão principalmente de temperaturas, né. Já no preço no atacado, a banana caturra, no mercado catarinense, houve redução de 11,5%, principalmente devido ao aumento na oferta nacional da fruta. Então, no mercado atacado tem a influência do mercado nacional, né? E na banana prata, na verdade, é uma redução ali de 0,5%, principalmente em relação, devido à concorrência de frutas sazonais, que a banana prata sofre mais essa concorrência. Já no mercado atacadista catarinense, na Ceasa, o volume comercializado de banana total, no primeiro semestre desse ano, foi de 5,4 mil toneladas, com aumento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, e gerou em torno de 20 milhões em valores negociados, com ampliação de 9% em comparação a 2023. Então, houve uma ampliação nesse primeiro semestre. Passou? Já em relação ao comparativo de safra, né, a gente está com uma diminuição em relação à safra passada, de 7,2% na produção, com diminuição na produtividade de quase 7% em relação à safra anterior, safra 22-23. No primeiro semestre de 2024, as exportações brasileiras, sendo Santa Catarina o principal exportador, né, as exportações brasileiras de banana foram em torno de 8,7 milhões de dólares, com redução de 52,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, uma grande redução em relação ao ano anterior. O estado catarinense participou desse total com 43% do valor das frutas exportadas, em torno de 4 milhões, né, de dólares, e um volume de 10.700 toneladas no primeiro semestre. O principal destino foi a Argentina, seguido pelo Uruguai,
ambos mostrando uma redução significativa no volume comercializado em comparação a 2023. Aqui, principalmente destacando, desde o ano passado, a gente sofre um problema na negociação internacional, que teve problema com a Argentina, né, que não cumpriu contratos e diminuiu as compras brasileiras. Em relação ao Uruguai, que é o segundo principal comprador, teve muita banana que iria da Colômbia e do Paraguai para a Argentina, com a negativa da Argentina, dificuldade de compra, direcionaram com um preço mais competitivo do que o nosso para o Uruguai. Então, isso determina essa queda brusca de 50% nas exportações brasileiras. Mas no total, em relação ao mercado total, né, as expectativas do mercado indicam uma possível manutenção dos preços, né, influenciada pela demanda reduzida e a oferta limitada agora nesse período, nessa época do ano, né, principalmente com as férias escolares, né, e condições climáticas adversas, com a chegada do frio e aumento diminuição das temperaturas. Seria isso. João? Novamente, colegas, eu estou substituindo o meu colega Jurandir Gugel. Ele foi chamado para uma reunião aqui na Secretaria da Agricultura e eu vou substituir ele nessa apresentação. Começamos pela cebola, cultura acompanhada pelo Jurandir, cebola e alho. Começando pela cebola, nós percebemos aí, com relação a preços, o mercado segue firme, né? Os preços seguem com uma pequena trajetória positiva. Então, isso é muito interessante agora nesse momento de consolidação dos plantios. Nós podemos verificar ali no quadro à direita lá, o calendário agrícola está com 27% da área destinada ao plantio de cebola nessa safra, 27% já está plantado. Então, os plantios estão bastante adiantados, né? Com relação às exportações e importações, Santa Catarina importou aí no mês de junho cerca de 23 mil toneladas, né? Nós estamos com déficit, né, de cebola em função da frustração da safra passada, uma safra menor, e portanto nós estamos tendo que importar mais cebola. Na variação anual, comparando janeiro com junho, portanto, o primeiro semestre, nós estamos com um aumento aí de 140,61% nas importações de cebola. Portanto, temos a condição de que o mercado vem sendo abastecido por cebola importada, né? Para essa safra que está sendo plantada, a previsão é que teremos uma redução de 6% na área plantada, né? Muitos produtores estão reduzindo os seus cultivos. Tivemos problemas na safra passada com relação ao armazenamento, né? Muitos produtores perderam a sua produção no armazém por terem colhido a cebola muito encharcada, as condições climáticas não foram favoráveis e houve muitas perdas. Então, o produtor, nessa safra, está optando por fazer uma safra um pouco menor, em torno de 6%, né? E a expectativa é que a produção e a produtividade cresçam, hein? A produtividade em torno de 38% e a produção em torno de 30%. Isso comparando com a safra passada, como eu falei para os senhores, nós tivemos uma safra bastante comprometida, a safra 23-24, e para a safra 24-25 a expectativa é de uma regularidade na produtividade e na produção. Próximo. A cultura do alho. Vocês vão acompanhar maiores informações no nosso boletim, né, que está lá nas nossas plataformas, né? Então, eu recomendo os senhores que entrem lá no nosso site e verifiquem lá o boletim na íntegra, né? E para a cultura do alho, o que os senhores vão encontrar novamente a questão do mercado. O mercado também segue firme nesse momento de início de plantio, né? A safra já está com praticamente 75% dessa safra de alho já está plantada, já está semeada, né? E a gente percebe aí, novamente, uma questão de aumento nas importações. Vocês podem verificar, ali no quadro à direita, as importações no semestre, comparando janeiro com junho,
estão crescendo aí em torno de 19%, o aumento nas importações. Então, novamente, no mercado do alho, o alho está vindo dos países vizinhos, aí, países tradicionais exportadores de alho, e o mercado vem abastecendo por esse produto. E no quadro maior aí a gente percebe, né, o cenário bastante complicado para a cultura do alho, uma redução de 34% aí na área cultivada. A gente está com um pouco mais de 650 hectares, né, de alho plantado, a expectativa de uma área bastante reduzida, né, isso é um problema que o setor está enfrentando e que merece uma atenção especial aí. A produtividade deverá crescer em função da produtividade frustrada na safra passada, então a expectativa de uma produtividade é de 44% maior, e a produção vai ficar pequena, menor, em torno de quase 5% menor, justamente porque a área não vem recuperando, né? A área vem caindo sistematicamente, e isso vai, consequentemente, trazer uma produção menor. Então, esse é o cenário para a cultura do alho, e recomendo os senhores consultarem o nosso boletim na íntegra para terem informações mais completas. Haroldo? Bem, pessoal, então foram essas as apresentações, lembrando que no boletim tem mais detalhamento, até no caso do milho, esqueci de comentar que nós temos volume crescente de importações, né? Primeiro semestre 70 mil toneladas, deve chegar a 200 mil toneladas, principalmente origem do Paraguai. Lógico, as importações interestaduais vão somar aí necessidade do Estado de próximo de 6 milhões de toneladas, então as importações também são grandes. No caso da soja também, exportações, né, estão lá no quadro, no boletim. Eu já abro a palavra, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, seja o produto, pode, a palavra está em aberto. Se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta para os analistas, está em aberto. Não sei se alguém... lembrando que todos os comentários, todas as análises mais detalhadas estão no boletim, né, que já está sendo publicado hoje. Tabajara, acho que já foi publicado hoje à tarde, né? Está indo para a internet hoje. Está indo para a internet hoje. Então, pessoal, está em aberto. Se alguém... Senão, já... bastante objetiva a reunião. Não sei se a Edilene quer comentar alguma coisa. Edilene, vamos fechando a reunião. Bom dia a todos, agradecer, né, a todos os analistas que aqui fizeram a explanação, agradecer, além deles, em especial os agentes de mercado, né, que estão distribuídos aí, 10 pessoas, uma em cada macro-região da EPAGRE, e aos informantes, né, distribuídos aí pelo estado todo, que é quem nos permite essa rede, né, que permite construir todos esses dados, construir todas essas análises para poder ser apresentado aos senhores. Agradecer aqui a participação, né, das cooperativas, das suas organizações, né, a gente observa a participação de várias pessoas também ligadas à rádio, à TV, colegas da EPAGRE, né, o próprio Conab, IBGE, enfim, eu fui correndo o olho, né, e a gente vê que tem de todas as regiões do estado pessoas participando conosco. Todos os meses, então, né, a gente vai passar com antecedência a data, né, uma segunda-feira por mês, a gente acaba fazendo a apresentação de uma síntese, de um resumo do que tem no boletim agropecuário, que é, sim, uma publicação mensal, mas, como disseram nossos colegas, é importante que se consulte através do site da EPAGRE-CEPA ou do próprio observatório, né, ou no próprio InfoAgro, as informações que são geradas, as informações que são trabalhadas por essa equipe. Então, desde já agradeço a participação de todos, passo a palavra para o Tabajara, que pediu a palavra. Eu só queria lembrar, né, Edilene, que além no caso do boletim agropecuário, além da gente disponibilizar nos canais aí de comunicação da EPAGRE-CEPA, da EPAGRE, o boletim ele tem uma mala direta, então aqueles interessados
que não quiserem ir para o site para olhar e tal, é só mandar o e-mail, aí a gente cadastra aqui, vai receber, quando o boletim for publicado, vai receber diretamente aí no seu celular, computador, como achar mais conveniente. Então tem essa exceção aí no caso do boletim, que não precisa necessariamente entrar na internet para olhar o material. É isso, muito obrigado. Eu vi ali, né, que está participando conosco e convido, se quiser ou puder, né, fazer uso da palavra, o nosso diretor René, que esteve há muitos anos aqui, né, na equipe do CEPA, hoje na diretoria de Ciência, Pesquisa e Inovação da EPAGRE, mas eu sei que tanto ele quanto o presidente estavam em reunião de diretoria e gostariam muito de estar aqui, então registro, né, a participação e a presença. Também, Edilene, pelos nossos colegas da Conab, BGE, também participam. A gente atua conjunto, né, nesses levantamentos de safra e até para ter os números mais assertivos. Então, agradecemos a todos, né? Então, uma boa semana para todos. Estamos à disposição aí para maiores esclarecimentos. Um abraço a todos.